questão do imaginário nosso, ela tem uma origem, né, que são os filmes de ficção científica. Então, se a gente pegar, assim, os mais importantes filmes de ficção científica, em geral, eles tratam a inteligência artificial na perspectiva de que é uma outra espécie que, em algum momento, vai subjugar, dominar os humanos. Então, eu acho que a gente, como é uma tecnologia relativamente nova, né, tudo que a gente está, ou praticamente tudo que a gente está vendo hoje, a inteligência artificial que está permeando o nosso cotidiano, ela data de 2012 para cá, então é muito recente, ela está nos primórdios. Então, a gente ainda não tem, é muito natural isso, né? O público, em geral, não tem conhecimento, não tem, assim, consciência, como é que de fato ela funciona. Então, como está associado aos filmes de ficção científica, isso tende a prevalecer. O meu livro, de fato, foi o último livro, agora em abril eu estou lançando um novo livro que chama Desmistificando a Inteligência Artificial, mas nesse livro que você citou, no final eu mostro que isso hoje é ficção científica. Mesmo existem alguns estudos, algumas iniciativas tentando prever o que vai acontecer, mas é tudo assim, muito embrionário, ou alguns pesquisadores extrapolam e, na minha opinião, entram no campo da ficção. O que a gente tem hoje, como eu falei, que é uma determinada técnica, que ela se chama rede de neurais profundas, é uma técnica estatística, um modelo estatístico de probabilidade, e ela é muito limitada, né? Ela é desenvolvida para uma determinada tarefa. Se você quer que o seu modelo de inteligência artificial execute outra tarefa, você tem que criar um outro modelo. Então, é extremamente restrito, né? Não tem nem tangencia a complexidade do cérebro humano. Os dados dizem que mais ou menos 80% do mercado de tecnologia é masculino, né? São profissionais homens, e 20% só mulheres. Então, uma defasagem muito grande, né? Então, o que é essa questão? Remete à questão da diversidade das equipes, né? Essa questão da diversidade não é nova, ela já é dentro da gestão moderna de uma empresa, ela já vem sendo falada há muito tempo. Quanto mais diversificada a sua equipe, do ponto de vista de gênero, de etnia, de formação, de repertório, de origem, né? Quanto mais diversificado, potencialmente, não é uma garantia, mas potencialmente você vai espelhar mais a composição da sociedade. Então, você tende a diminuir os viés, né? Isso serve para qualquer coisa, né? No caso da inteligência artificial, ela também vale. Então, se eu estou desenvolvendo vários exemplos que foram dados, como eu disse, tem alguns casos assim que são usados, viraram ícones da discriminação do uso da inteligência artificial. Se tivesse, não é uma aposta, como eu disse, não é uma certeza, mas eu acho que se a equipe que tivesse desenvolvido o sistema tivesse sido mais composta de mulheres, de homens, de negros, de pessoas asiáticas, pessoas com várias origens diferentes do ponto de vista de informação, provavelmente, ou existe uma possibilidade dessas pessoas terem visto que, bom, isso aqui está discriminando os negros, por exemplo, né? Mas quando você tem isso, tem um trabalho do Alan Turing Institute, que tem um trabalho que ele aponta exatamente essa questão, né? Ele alerta que a predominância de homens brancos entre as equipes desenvolvedoras da tecnologia de inteligência artificial leva a isso. São pessoas que elas não têm sensibilidade para pensar, por exemplo, que de repente tem uma discriminação em relação à mulher. Se uma mulher estivesse presente, aumenta a probabilidade de perceber que aquilo está acontecendo, né? Então, eu acho que duas coisas. Primeiro, eu acho que tem que ter regulamentação. Eu, até um tempo atrás, eu continuo achando muito difícil fazer regulamentação sobre inteligência artificial. Isso é um outro debate. Mas eu achava até um tempo atrás que, dada a dificuldade, não era premente, não era mandatório. Hoje eu já acho que não, tem que ter regulamentação, né? Tem que ter diretrizes impostas pelo poder público. Então, acho que tem algumas regulamentações que precisam ser feitas, né? Se a gente pegar as questões climáticas, né? Tem
tem toda uma regulamentação, tem procedimentos que as empresas têm que cumprir. Então, eu acho que tem que ser criado esses procedimentos, né? Não acho que o caminho é por aí. Acho que não é só ter equipes diversificadas e as empresas estarem sensíveis a essas questões. Eu acho que isso não resolve. Isso seria autorregulamentação, que também já se mostrou que já faliu. As iniciativas importantes que aconteceram de autorregulamentação não deram resultado, não avançaram. Então, mas, assim, restrito... porque é difícil separar os assuntos, né? Porque tem uma interligação muito grande. Mas restrito à sua pergunta, eu acho que o mínimo, digamos assim, o mínimo que qualquer universidade deveria definir, né? Se tem uma área, por exemplo, das grandes universidades americanas, ou aqui no Brasil, qualquer lugar, tem um grupo, uma área dentro, por exemplo, em geral, dentro da engenharia, que vai desenvolvendo sistemas de inteligência artificial. A universidade, do ponto de vista ético, deveria ter uma norma que estabelecesse que as equipes têm que ser multidisciplinares, tem que ser, não é só diversificado do ponto de vista de gênero, mas também, como eu disse, da formação de cada um, né? Então, são equipes interdisciplinares. E alguma diretriz, alguma regra que estabelecesse também para as empresas, né? Então, você pega, por exemplo, um dos problemas também que gera muito algoritmo com viés, com discriminação, é o fato de que também, além de ser uma predominância de homens brancos, existe também uma predominância, ou para aí é quase 100% das pessoas de tecnologia. E a complexidade e os efeitos, o impacto que essa tecnologia tem na sociedade, não pode ser uma decisão apenas do ponto de vista da tecnologia, né? Porque a lógica de quem trabalha com tecnologia é muito distinta da lógica de quem trabalha, quem pensa sobre ciências sociais e ciências humanas, né? Então, o que significa eficiência de um sistema para um desenvolvedor de tecnologia é muito diferente do que significa eficiência para a área de ciências humanas e sociais. Então, a interdisciplinaridade é fundamental. É alguém de ciências humanas e sociais que vai olhar aquilo e vai dizer, bom, mas isso vai ter um impacto negativo na sociedade, não pode, esse sistema não pode ser feito dessa maneira. Primeiro, de tudo, como é um modelo estatístico de probabilidade, ela já tem o que se chama a variável incerteza intrínseca, né? Então, é sempre uma probabilidade, não é 100%, como qualquer modelo estatístico de probabilidade. Então, isso já é uma questão, né? Então, quando eu trato, por exemplo, de reconhecer, por exemplo, vamos supor, numa região, potenciais criminosos, né? Aí eu posso dizer, bom, eu desenvolvi um modelo, que o modelo tem uma assertividade de 70%. Aí 30% eu falo, bom, ok, eu, chefe da polícia, vou usar esse modelo. Mas quando a gente está falando de 30%, 20%, quer dizer que existe 30%, 20% de probabilidade de cometer injustiças, né? Identificar um potencial criminoso que não seja um potencial criminoso. Então, quando nós estamos falando assim, que tem impacto na vida das pessoas, sistemas que chegam a uma assertividade de 80%, mesmo que seja 90%, tem sempre o 10, 20, 30% que pode causar dano nas pessoas. Bom, então esse é o primeiro, é a questão da probabilidade. Outra é que ao longo de todo o desenvolvimento, quer dizer, eu acho um equívoco também atribuir autonomia a esses sistemas, né? Em todo o processo de desenvolvimento está presente a subjetividade humana. Os humanos tomam decisões importantes em todas as etapas de desenvolvimento, treinamento, implementação, verificação, interpretabilidade, a maneira como os resultados são apresentados e o uso. Então, tem a subjetividade humana. Então, aí a gente já tem um conjunto de problemas que podem surgir, que surgem em cada uma das etapas, porque são seres humanos que estão decidindo. Aí tem um problema ligado muito à base de dados, né? Esse sistema, essa técnica, né, ela, diferente da programação tradicional, ela aprende, entre aspas, né? Tem um problema também com a linguagem, porque os termos que a gente usa no cotidiano para os seres humanos não são muito adequados para falar nesse sistema, né? Então, quando eu falo aprender, não tem a ver com a maneira como os seres humanos aprendem. Mas, usando essa expressão, na falta de outra, o sistema aprende através dos dados, ele faz correlações dos dados.
né? Então, a base de dados é fundamental. E muitos desses cases que são citados mundialmente como problemáticos, as auditorias que foram feitas, a primeira constatação estava dos problemas das bases de dados, né? Então, durante 10 anos, os modelos dessa técnica foram desenvolvidos com base em algumas bases de dados específicas, né, que foram usados para treinar os algoritmos do modelo, e se viu, depois de 10 anos, que essas bases de dados tinham problemas gravíssimos, né? Então, pegar um exemplo, se eu quero identificar, por exemplo, usar um sistema de inteligência artificial de reconhecimento de imagem, de face, para um sistema de vigilância na rua, né? Então, se eu treino aquele sistema, o que eu montei, os algoritmos daquele meu sistema, com uma base de dados predominantemente de branco, ele vai ter dificuldade de identificar com assertividade um negro. Então, se eu treino com uma base de dados predominantemente de homem branco, ele vai discriminar, ele não vai conseguir identificar perfeitamente uma mulher, né? Então, depende de como você trata a base de dados, né? Qual é a base de dados que você usa, a consciência que você tem na base de dados. Mesmo assim, é difícil ter perfeição.